Bora lá? Será que os consórcios valem a pena? Antes do vídeo começar, comenta aqui o que você acha e depois do vídeo vamos ver se continua do mesmo jeito. Hoje em dia você consegue achar consórcio de praticamente qualquer coisa que você procurar. Desde as procuras mais tradicionais, desde aquisição de imóveis até carros, ou até modalidades mais recentes, como um consórcio de iPhone ou até mesmo no ramo da estética para ter o seu próprio silicone. O consórcio se popularizou tanto aqui no Brasil que tem pessoas que são especializadas somente na venda desse único produto. Quando você vai falar sobre consórcio com alguém, os seus principais argumentos geralmente é que a parcela é menor do que o financiamento, praticamente não tem juros nenhum e que você pode ter seu bem de imediato também. Então nesse vídeo eu vou tentar tirar todas as dúvidas possíveis referente ao consórcio para você. Será que ele realmente vale a pena? Quando você compara com financiamento, qual que é melhor? Será que o consórcio pode ser considerado um investimento? E por último, uma pergunta que sempre chega para mim: será que dá para ficar rico comprando consórcios? E nessa última você não tem ideia de quanto vídeo chega para mim com perguntas referente a enriquecer com consórcio. Então se você quer saber tudo sobre os consórcios, fica comigo até o final do vídeo e bora lá! Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Almeida, especialista certificado, e esse é o Mundo do Investidor. Se você já acompanha aqui o canal há algum tempo, não se esquece de socar aquele like, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você for novo ou nova aqui, assiste o vídeo até o final. Caso eu agregue alguma coisa, aí sim considera deixar seu like e comentar. Vamos começar do começo então. O consórcio surgiu aqui no Brasil na década de 60 e ele só surgiu porque o acesso ao crédito naquela época era extremamente difícil. Ou seja, para você conseguir um carro ou uma casa naquela época financiada pelo banco era muito mais difícil. E as pessoas que tinham dinheiro para comprar um carro ou uma casa à vista eram uma parcela ínfima da população. Para tentar contornar essa situação, um grupo de funcionários do Banco do Brasil tiveram uma ideia: a formação de um grupo que contribuiria mensalmente para a aquisição de um bem em comum. Para ficar bem fácil de entender, vamos para um exemplo. Imagina que lá na década de 60, 30 amigos queriam comprar um carro em comum de 15 mil reais. O que acontecia? Cada um deles contribuiria 500 reais por mês e no final do mês eles teriam dinheiro suficiente para comprar um carro. Esse carro seria sorteado entre os 30 amigos e um deles receberia o carro a cada mês. Aqui, obviamente, como você pode ver, tem o fator sorte envolvido. Você pode ser o primeiro a ser sorteado ou o último amigo a ser sorteado, mas no começo e ao fim todo mundo vai receber o seu carro. Bom, essa foi a ideia inicial lá da década de 60 e ela era realmente muito boa, pois facilitava a aquisição de um bem. Hoje as coisas já são bem diferentes. Um consórcio hoje não é administrado por um grupo de amigos, e sim por um banco. E esse banco é gerenciado pelo Banco Central. E se seu dinheiro está sendo administrado por um banco, você acha mesmo que ele ia deixar passar a oportunidade de tirar uma lasquinha do lucro para ele? Óbvio que não. Os bancos, assim como qualquer outra empresa, também precisam do lucro para sobreviver. E aqui começa a aparecer os custos adicionais. Hoje, quando você vai fazer um consórcio, geralmente você vai ter 3 custos adicionais. Estes sendo a taxa de administração, o fundo de reserva e o terceiro e último sendo opcional, que é o seguro. Então agora você teria um valor extra para ser pago todos os meses na sua mensalidade. Lembra no exemplo que eu dei de 30 amigos na década de 60 contribuindo 500 reais por mês para ter um bem de 15 mil? Então, a parcela não seria mais 500 reais. Ela poderia chegar em algo próximo de 675 reais. Uma grande diferença. Para eu mostrar como fica na prática nos dias de hoje, eu vou mostrar alguns exemplos reais aqui. Por praticidade, eu vou utilizar o Banco do Brasil. Isso porque ele foi o que mostrou as taxas de maneira mais clara e simples para quem está querendo fazer o consórcio entender o quanto está pagando de taxa. Mas você poderia utilizar qualquer outro banco aqui. Vamos supor que você gostaria de fazer um consórcio de imóvel no valor de 350 mil reais. Aqui ele já vai te dar logo de cara todas as opções de cartas que estão em andamento ou que estão em formação para você escolher. No caso, eu estou escolhendo essa daqui que ainda tem vagas disponíveis. Aqui ele já mostra uma informação muito legal logo de cara, que nem todos os bancos vão mostrar: o lance mínimo necessário para que você ganhe essa carta com um lance. No caso dessa carta, foi de 67%. Como que funciona esse lance? Geralmente no consórcio existem 2 maneiras de você ser contemplado. Pode ser por sorteio, então aleatoriamente, por sorte, você é selecionado dentro do grupo, ou você pode dar um lance. Você pega um valor e fala: ó, eu quero essa carta com esse valor. Se o seu lance for o maior lance daquele mês, você vai ser contemplado. No caso, o menor lance
chance até agora para ganhar essa carta de 350 mil foi 67% do valor da carta. Continuando, você já cai na tela do seguro. E aqui é bem direto e reto. Se você quer aderir ou não quer aderir, quanto vai te custar por mês e o que ela vai cobrir se você aderir ao seguro. No caso, ela cobre se você vier a falecer, a sua carta é quitada. E ela já fala quanto que vai adicionar por mês na sua mensalidade. No caso aqui eu vou deixar sem o seguro. Mas vamos agora para a parte mais importante. Aqui você vai receber logo de cara quantas parcelas você precisa pagar e qual que é o valor dessas parcelas. Fazendo uma continha rápida de multiplicação do número de parcelas vezes o valor de parcela, você chega a um valor de 472 mil que você vai ter que pagar. Ou seja, você está tentando adquirir uma carta de 350 mil, mas você vai ter que pagar ao longo de todo o período 472 mil reais. Esses 122 mil reais a mais são as taxas embutidas dentro do consórcio. No caso desse consórcio de imóvel em específico, as taxas embutidas correspondem a quase 35% do valor da carta. É claro que essa é simulação em um banco e vai ter variações entre bancos e bancos, mas para consórcios imobiliários de longo prazo como esse, as taxas vão ficar entre 35% a 25%. Caso você tentasse fazer um consórcio de imóvel com prazo muito menor, por exemplo 10 anos, você conseguiria taxas mais atrativas, algo entre 12% a 14%. Porém as parcelas seriam imensamente maiores porque você está reduzindo o prazo. Aí vai depender da estratégia de cada um, obviamente. E aqui tem um ponto bem importante de ser mencionado. As parcelas do consórcio vão aumentar a cada ano de acordo com o indexador escolhido. Se você optar por um consórcio imobiliário, o indexador provavelmente vai ser o INCC. Se você escolher um consórcio de automóvel, provavelmente o indexador vai ser o IPCA. O INCC e o IPCA são dois medidores de inflação. O INCC focado mais para o ramo imobiliário e o IPCA aquela inflação que a gente já conhece no nosso dia a dia. Mas é aqui que você precisa ser extremamente cauteloso. Muitas pessoas, devido ao reajuste da parcela, eventualmente não conseguem arcar com os custos da carta de consórcio e acabam tendo que deixar de pagar e perdendo a sua carta. Se você for conversar com um vendedor de consórcio, um gerente de banco ou qualquer pessoa que estiver te vendendo um consórcio, a taxa de reajuste que eles vão te passar, se eles falarem dessa taxa de reajuste, vai ser algo em 2 a 3% ao ano, quando a nossa realidade não está nem perto disso. Eu fiz os cálculos dos últimos 20 anos e a taxa fica muito mais próxima de 7,7% ao ano. Então, caso você queira realmente fazer uma carta de consórcio, considere, pelo menos para ser conservador, 5% de taxa de reajuste ao ano. E esse reajuste é um reajuste que realmente precisa acontecer na carta, para ser minimamente justo com todos os participantes, pois quem for sorteado hoje uma carta de 350 mil tem um valor. 350 mil daqui 5 anos para alguém que for sorteado nesse período vai ser muito diferente. Então esse reajuste faz a carta ficar com valores similares ao longo do tempo. Então, depois de ter falado sobre todas essas taxas e esses reajustes anuais, consórcio parece ser muito pior do que o financiamento em todos os casos, né? Porém, para mim existe um caso em que o consórcio pode ser melhor do que o financiamento. Se você quiser fazer um consórcio imobiliário e no período em que você estiver pagando, você não pague aluguel. Então, caso você esteja morando com seus pais ou algum parente ou em qualquer lugar que você não tenha que pagar aluguel, pelo menos pelo período em que você está pagando o consórcio, pode ser que o consórcio seja mais vantajoso devido às taxas serem menores no longo prazo do que um financiamento. Você vai ter que fazer as contas certinho para ver se realmente as taxas acabam compensando, mas vai acabar compensando na grande maioria dos casos. Agora, esse não vai ser o caso para a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas vai estar pagando aluguel. Caso você seja uma das pessoas que está pagando aluguel, eu acho financeiramente muito mais seguro o financiamento do que o consórcio. No seu financiamento, você vai poder escolher entre parcelas saque ou price. A saque, a sua parcela começa alta e vai reduzindo. Então, a tendência é que fique cada vez mais fácil de você pagar. E na price é uma parcela fixa. Então, você já consegue planejar esse pagamento constante e não vai ter reajuste para cima. No caso do consórcio, a gente tem que lembrar que tem um reajuste pelo INCC ou pelo IPCA. Então, as suas parcelas ao longo do tempo vão ficando cada vez mais altas. E em algum momento pode se tornar muito difícil de você continuar pagando. Sem contar que se você estiver morando de aluguel e pagando um consórcio, são duas contas para pagar. Mas se você optar por um financiamento, você sai do aluguel e fica só com a parcela do financiamento. Para o próximo ponto a ser respondido, e esse vai ser bem rápido, será que o consórcio pode ser considerado um investimento? No meu ver, por si só, o consórcio até pode ser considerado um investimento. Mas para mim, na escala de todos os investimentos, ele estaria lá embaixo da poupança de tão ruim que ele seria. Isso porque no consórcio você vai ter todas as taxas que você pode pagar, que pode chegar até 35%, como a gente viu, e o reajuste dele é simplesmente pela inflação, seja o INCC ou IPCA. Então a rentabilidade dele é extremamente ruim. E por último, para responder a pergunta que chega para mim sempre, será que dá para ficar rico fazendo consórcios? Com toda certeza, se você é uma pessoa que gosta de investimento, alguma plataforma já deve ter
ter sugerido um vídeo curto para você de um homem ou de uma mulher falando sobre alavancagem de consórcio e que dá para ficar muito rico fazendo isso. Aí nesse vídeo vão te vender uma ideia simplificada e no final, se você comprar o curso dele ou dela, você consegue ficar rico também. Vamos lá, dá para ganhar bastante dinheiro com alavancagem de consórcio? Sim, tem como, mas é muito mais arriscado do que é retratado nos vídeos que aparecem para vocês. Primeiro, quando a gente fala de alavancagem de consórcio, a gente vai ter três tipos aqui: a alavancagem tradicional, a alavancagem otimizada e a alavancagem financeira. A alavancagem tradicional é a mais fácil e a que tem menos risco. Vamos supor que você quer comprar uma casa de 500 mil reais. Você faz um consórcio de uma carta de 500 mil e vai pagando. Aí, em dado momento, quando você já pagou, por exemplo, 50 mil reais essa carta, você é contemplado. Aqui, você precisou desembolsar efetivamente só 50 mil reais para ter acesso a uma carta de 500 mil. Ou seja, você alavancou o seu patrimônio. Você só gastou 50 mil, mas já tem acesso a 500 mil, 10 vezes o patrimônio. Esse é o conceito de alavancagem tradicional, que é o consórcio tradicional mesmo. Já a alavancagem otimizada, o risco é consideravelmente maior. E esse geralmente é os que você vê vídeo de pessoas vendendo curso sobre. Vamos supor que você tem 1 milhão de reais e você quer comprar um imóvel de 1 milhão de reais, mas você não quer se descapitalizar, você não quer se desfazer de todo o seu dinheiro. Então você pega 500 mil reais e deixa alocado em um fundo de liquidez diária ou num CDB. Os outros 500 mil reais você pega e dá um lance em uma carta de consórcio de 1 milhão de reais. Se o seu lance de 500 mil for vencedor, você vai ter acesso a uma carta de 1 milhão. Aí você pode pegar essa carta de 1 milhão, comprar um imóvel e colocar esse imóvel para alugar. O aluguel desse imóvel, mais os 500 mil que você tem investido, pagam a sua parcela do consórcio e ainda sobra dinheiro para você. No final, você saiu de um patrimônio de 1 milhão para 1 milhão e meio. Ou seja, você aumentou seu patrimônio em 50%. E isso pode ser feito múltiplas vezes ou em pequenas cartas. Ao invés de usar uma carta de 1 milhão, você pode ter 4 de 250 mil, 2 de 500 mil. Você pode usar mais vezes o seu dinheiro. Então, quanto mais vezes você se alavanca, maior é o risco envolvido. Agora, quais são os riscos que não são mencionados geralmente nos vídeos? A primeira grande falha que geralmente é mencionada aqui é a porcentagem do dinheiro que você vai precisar para conseguir ganhar a carta que você está dando lance. No caso do exemplo que eu utilizei, eu usei 500 mil, ou seja, 50% do valor da carta para ganhar o lance. Mas como a gente viu agora mesmo no nosso vídeo, uma carta de imóvel, para você ganhar ela, você vai precisar algo entre 65% a 70% do valor da carta. Ou seja, você vai precisar tirar mais dinheiro daquele fundo que você deixou rendendo para ganhar aquela carta. E quanto menos dinheiro você tem no seu fundo, menos ele te rende mensalmente para pagar aquela carta de consórcio. Então vamos supor num caso que eu precisei de 70% do valor da carta. Restaria 300 mil investido e uma casa de 1 milhão. Se essa casa render um aluguel mais os 300 mil e esse for suficiente para pagar a carta de consórcio e ainda te render dinheiro, beleza, mas nem sempre vai ser isso. O segundo ponto de risco muito importante de ser mencionado aqui é o risco de vacância do imóvel. Vamos supor que você conseguiu arrematar o imóvel que você queria por 1 milhão. Por um tempo, talvez você não consiga colocar um inquilino ali. Enquanto você não tiver um inquilino ali, você não tem a receita mensal para ajudar a pagar sua carta de consórcio. E se isso acontecer, será que você vai ter caixa suficiente para pagar essa diferença durante esse período? Se você não tiver, o que pode acontecer é você perder o imóvel também. Então, tem como você ganhar muito dinheiro com a alavancagem de consórcio? Com certeza, mas esse é um tipo de investimento para um público muito pequeno. São pessoas que estão muito propensas a correr risco e têm uma capacidade financeira já um tanto quanto elevada. E sim, infelizmente você precisa de um certo capital inicial para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então eu diria que sim, é muito possível ganhar bastante dinheiro, porém tem bastante risco envolvido e não vai ser para todo mundo. E o último tipo que a gente tem é a alavancagem financeira. Vamos supor que você fez uma carta de consórcio de 150 mil e que você paga R$1.000 por mês. Depois de 10 meses pagando, você é sorteado. E ao invés de você pegar a carta para você utilizar os 150 mil, você decide vender essa carta por R$30 mil. Ou seja, no período total você gastou R$10 mil para conseguir essa carta e agora você está vendendo ela por 30, tendo um lucro de R$20 mil. E sim, existe a possibilidade de você vender a sua carta de consórcio uma vez que você for contemplado. Porém, aqui existe um fator sorte envolvido, pois quanto antes você for contemplado, maior vai ser o lucro que você vai ter nessa carta. Tanto que se você demorar muito para ser sorteado, o seu lucro pode ser muito pequeno ou até mesmo nem ter lucro se você tentar vender a carta. E aqui existem algumas estratégias para tentar melhorar a situação. O que os vendedores de consórcio ou gerentes de bancos vão pedir para você fazer para aumentar suas chances é, ao invés de você fazer uma carta de, por exemplo, 150 mil, você pode fazer 3 de 50 mil reais. Quanto mais cartas você tem, maior a chance de você ganhar rápido em uma delas. E o lucro positivo de uma das cartas pode compensar a demora
de contemplação de alguma outra carta. Mas novamente, esse tipo de investimento conta extremamente com a sorte do seu lado, mesmo que você faça várias cartas para aumentar a sua chance. Um outro ponto que é importante ser mencionado aqui no risco de todos esses tipos de consórcio é o reajuste da carta. Então, como eu disse, todos os anos vai ter o reajuste, aumentando o valor que você vai pagar mensalmente. Então você tem que ter esse valor em mente, porque se você não conseguir pagar eventualmente o valor da carta, o imóvel que você tem ou a carta, se você não tiver sido contemplado, você vai perder o direito desse bem, seja a carta ou o imóvel. Então sim, dá para você aumentar seu patrimônio e ficar rico se você tiver um capital inicial muito bom já e se você tiver muita vontade de correr risco, porque existe um risco bem grande aí envolvido nesse tipo de investimento. Eu coloco entre aspas porque eu não considero muito bem o consórcio como investimento, como eu já disse anteriormente. Bom, eu espero ter atualizado vocês nesses poucos minutos que eu consegui segurar vocês aqui. Se eu tiver ajudado e você quiser me ajudar também, deixe seu like, comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, que eu agradeço imensamente. Como sempre, na descrição do vídeo vai ter alguns links que podem ser de interesse, desde abertura em conta em bancos com um bônus de até R$200, até uma lista de livros que pode te ajudar na sua jornada financeira. Meu nome é Pedro Almeida, esse é o Mundo Investidor, eu vou ficando por aqui. Eu espero te ver na próxima.